Quase todo mundo sabe sobre a captura do presidente venezuelano pelos Estados Unidos. A notícia de última hora desta manhã. O presidente Trump disse que os Estados Unidos realizaram ataques em grande escala contra a Venezuela durante a noite. Ele afirma que o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, foram capturados e levados para fora do país. A procuradora-geral Pam Bondi diz que ambos foram indiciados e, em uma postagem nas redes sociais, afirma que eles, abre aspas, em breve enfrentarão toda a fúria da justiça americana. A vice-presidente venezuelana afirma não ter ideia de onde Maduro e a primeira-dama estejam. Não existe nenhum equipamento como o que temos. E você pode ver isso mesmo se olhar apenas para os barcos, sabe? Nós eliminamos 97% das drogas que entravam pelo mar. 90%. Cada barco mata, em média, 25 mil pessoas. Vamos governar o país, até que possamos fazer uma transição segura, adequada e sensata. Então nós vamos ter nossas grandes companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, prontas para realizar um segundo ataque, muito maior se precisarmos. Então estávamos preparados para fazer uma segunda investida. Há muita conversa sobre por que os Estados Unidos estão dando tanta atenção a todos esses outros países. Agora, essa não é a primeira vez que os Estados Unidos demonstram interesse em outros países. A Groenlândia e depois o Canadá sendo o 51º estado. Agora, também acabamos de ouvir que Trump está falando sobre Cuba, Índia e México. Cuba está pronta para querer. E a Índia também está querendo. O México precisa se organizar. Precisamos da Groenlândia. A questão não é se as pessoas concordam com o que os Estados Unidos estão fazendo ou se querem que seu país seja tomado pelos Estados Unidos. Mas o precedente que isso estabelece, em todo o panorama global e também no que isso tem a ver com a profecia bíblica. Agora, antes de respondermos a essa pergunta, precisamos voltar a 509 a.C. Foi nessa época que a República Romana foi fundada e durou até 31 a.C. Foi nesse momento que Augusto César se proclamou o primeiro imperador de Roma. Isso deu início ao expansionismo de Roma, que se estendeu ao Mediterrâneo, ao norte da África, à Ásia Menor e a outras regiões. E então, em 538 d.C., foi quando Roma se tornou uma estrutura de Estado e Igreja, com o decreto de Justiniano dizendo que o Papa era o chefe de todas as igrejas e o corretor dos hereges. Então, esse panorama aqui, esse fluxo de eventos, vai nos dar uma chave para entender por que os Estados Unidos estão fazendo o que estão fazendo hoje. Começou como uma próspera república, depois se tornou um vasto império e, por fim, finalmente, uma rigorosa teocracia. Esse padrão e esse fluxo do governo são muito fascinantes. Temos uma pista. Em Apocalipse, capítulo 13. Em Apocalipse 13, versículo 11, está escrito: "E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão." Essa besta aqui, se cruzarmos a referência da palavra besta com Daniel 7, versículos 16 e 17, encontramos algo muito fascinante. No versículo 16, eu me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei a verdade sobre tudo aquilo. Então ele me contou e me fez saber a interpretação das coisas. Porque sabemos que essas bestas são símbolos na Bíblia e precisamos da interpretação. E não queremos a opinião do homem. Queremos a opinião da Bíblia e de Deus. O que essas coisas estão tentando nos dizer? Versículo 17. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Agora, se pulamos para o versículo 23, diz: "Assim disse ele, a quarta besta será o quarto reino sobre a terra." Então, o que estamos descobrindo aqui? Quando olhamos para Apocalipse, capítulo 13, vemos essa besta e ela tem 2 chifres. Certo, e essa palavra besta, nós cruzamos a referência de volta para Daniel 7, versículo 17. E essa palavra besta é muito importante, porque vimos que uma besta equivale a um reino. Esse reino que está sendo mencionado em Apocalipse 13, e vamos acrescentar aqui o versículo 11.
E nós temos uma série inteira sobre isso, o destino profético da América. Se você ainda não viu, dê uma olhada. E isso explica muito claramente pela Bíblia, que essa besta não é nada menos do que os Estados Unidos da América. Agora, o que mais a Bíblia tem a dizer sobre essa besta, esse reino, a América, e o que ela vai fazer? Vamos continuar no versículo 12. E ela exerce todo o poder. Quanto é todo? Isso significa tudo. Do poder da primeira besta diante dele, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, temos alguns pontos importantes que precisamos observar. Primeiro, essa besta vai falar como um dragão. Agora, esse dragão que está sendo mencionado aqui, precisamos voltar para Apocalipse 12 para descobrir quem é esse dragão. No versículo 3, e apareceu outro prodígio no céu. E eis que surgiu um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas sobre a cabeça. Agora, pelo contexto, podemos ver a que período se refere, pois foi quando Jesus viveu na Terra. É nesse momento que ele está nascendo. Então, que besta, dragão, isso poderia representar? Bem, só havia um reino que governava quando Jesus estava vivo, e esse era o reino de Israel. Era Roma. E a Bíblia dizia que os Estados Unidos falará como Roma, o dragão. Permita-me ler para você uma citação do grande conflito. Assim, embora o dragão represente principalmente Satanás, ele é, em um sentido secundário, um símbolo da Roma pagã. No capítulo 13, versículos 1 a 10, é descrita outra besta semelhante a um leopardo, a qual o dragão deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Esse símbolo, como a maioria dos protestantes acreditava, representa o papado, que sucedeu ao poder, ao trono e à autoridade que antes pertenciam ao antigo Império Romano. Agora, há outro ponto mencionado em Apocalipse 13, mas no versículo 12. O próximo ponto é que ela terá todo o poder da primeira besta, que, de acordo com todos os reformadores, essa besta representava o papado. Portanto, temos aqui uma sucessão de reinos. Temos Roma, temos a Roma papal e depois temos a América. E descreve que os Estados Unidos vai falar como Roma e ter todo o poder do papado. Então veja só isso. Clima. Começou como uma república. Os Estados Unidos começaram como uma república. Então se tornou um império. Iniciou sua jornada expansionista. E vemos os Estados Unidos fazendo a mesma coisa. Eles estão falando sobre todas as áreas que querem controlar. Vai se tornar um império. E então a Bíblia nos diz que os Estados Unidos vão se tornar uma estrutura de Estado e Igreja. Será uma teocracia. Agora deixa eu te mostrar mais versículos para provar isso. Lendo novamente, o versículo 12 diz: E faz com que a terra, ou seja, o mundo todo, não só a América, vai fazer com que... Isso significa que eles não vão simplesmente obedecer. Vai obrigá-los com o poder que tem. E aqueles que nela habitam a adorar a primeira besta. Os Estados Unidos vão fazer com que a terra adore. Então, temos um roteiro aqui, e só o começo desse roteiro é mostrado em Apocalipse 13. Temos ainda mais pistas em Apocalipse 17. Agora, não temos tempo para entrar nisso no vídeo de hoje, mas até agora o que estamos vendo é que temos a República. Temos eles falando como um dragão. Eles vão impor todo o poder da primeira besta, que era o papado. Esses dois eram poderes globais. Eles controlavam o mundo. Então, se vai ter todo o poder, vai ter todo o controle que esses reinos tiveram antes dele. Eles também eram estruturas da igreja que representavam o Estado. Assim, os Estados Unidos se tornarão uma estrutura de Estado dividida entre igreja e Estado. E vemos isso acontecendo de forma muito evidente nos Estados Unidos hoje em dia. A próxima coisa que Roma e o papado foram foi uma potência perseguidora. E isso é abordado no livro do Apocalipse.
12, 13. Os Estados Unidos seguirão o mesmo caminho. Porque, uma vez que você tenha uma teocracia e esteja impondo a religião, o que você fará com aqueles que não concordam com o que você está dizendo? E ela se tornará a próxima potência perseguidora. É a nova Roma. É o papado americano. Agora, isso pode parecer loucura para muita gente. E para outras pessoas, talvez elas enxerguem isso. Nós vemos, sim. Os Estados Unidos estão tomando essas atitudes, como faz na Venezuela, como faz na Groenlândia, no Canadá, em todos esses diferentes países ao redor do mundo. Precisamos mergulhar na palavra, precisamos entendê-la. Então, quando vamos para Apocalipse 17, há muito mais pistas sobre o desenrolar dos acontecimentos e o que os Estados Unidos vão fazer em um futuro muito próximo.